Oi, Calma Murtinho falando e saudando a todos os figurinistas que estão na plateia. O que já é muita coragem, ser figurinista. De tudo, de teatro, de carnaval, de televisão, é um trabalho muito árduo. E não só pela dificuldade do próprio trabalho, mas também pela relação das pessoas que vestem os figurinos, os artistas, que também têm o seu gosto e que às vezes não concordam com o próprio figurinista. Então é uma luta mental bastante forte. Espero que vocês concordem. Depende muito, porque para mim a coisa mais importante é a palavra do autor que está pedindo o próprio figurino. Por exemplo, uma peça de época realista, que seja, digamos, absolutamente fiel à época, ela tem que pedir um estudo acurado da época do figurino, como ele era usado, das cores que eram usadas, dos tecidos que eram usados também, e mil outros pequenos pormenores que naquela época eram índice de figurino. É muito importante para dar a veracidade. É claro que se for uma peça moderna, só falando nos personagens antigos, mas não tendo uma visão muito real daquela época, você tem liberdade para criar outras pessoas, outras figuras, né? Agora, cuidado, porque muitas vezes quando dei uma aula de figurino, eu dizia, por exemplo, não vão se enganar querendo ser muito espertos e muito criativos, ou aparentemente criativos, e apresentar um figurino que não tem nada a ver com o personagem. Por exemplo, eu sempre dizia isso, pedia à minha assistente, mostra Maria Antonieta. Quem é que não conhece a figura de Maria Antonieta? A belíssima moda daquela época. E ela passava uma figura de um homem da Idade da Pedra. E era uma gargalhada geral. Então, quando aparecia, eu dizia, tá vendo? O figurino tem que ser absolutamente certo que a plateia reconheça naquele figurino o personagem que está dizendo que tem um status, que tem uma posição na peça e tudo. Existem filmes perfeitos e outras vezes, por exemplo, os franceses fizeram filmes belíssimos. Aliás, eu vi filmes muito bonitos, realmente, todos reconstruídos historicamente. É claro que tiveram consultores muito sérios, né? Agora, se você quer fazer uma coisa muito adequada à época e tudo, tem que estudar muito. Tudo, como eu falei, olha, digamos, aquele livro, aquela coleção La Mode, que é uma coleção interessantíssima, porque esse La Mode, ele foi, deixa eu mostrar aqui, tira aqui. Eu comprei essa coleção quando eu ganhei meu primeiro dinheiro de figurinista. E ele foi escrito pelo Max von Bohem, o Marquês de Lozóia.
Bom, ele segue vários séculos, e a história do traje na Europa, desde as origens do cristianismo até os nossos dias. Você pode estudar não só, você pode estudar o que usava naquela época, quais os tecidos, que colorido usava e como é que foi a descoberta como é que eles descobriram cientificamente coisas. Assim, por exemplo, na época da Revolução Francesa, o bleu, blanc, rouge, que é o azul, vermelho e branco, foram as cores da bandeira, mas o bleu, blanc, rouge, o bleu era o quê? Era o anil que tinha sido descoberto e que tingia todas as roupas do azul anil. Essa descoberta veio influenciar tudo, influenciou o colorido da Revolução e toda a roupa das pessoas do povo. Foi interessantíssimo. Olha, é difícil você me perguntar isso, porque primeiro eu fiz um filme que foi o Amélia, que é a visita da Sarah Bernard no Brasil, e eu estudei muito e fizemos esse filme com a Ana Carolina. Foi interessantíssimo fazer esse filme. Agora, isso foi cinema. Teatro nem se fala, porque eu tive toda uma proporção de peças infantis da Maria Clara Machado. Fiz quantas? Mais ou menos, não sei, não sou capaz de saber quantas peças. Mas o teatro infantil era de época, mas tinha uma liberdade de criatividade em cima do figurino. Então eu tenho muito figurino interessante lá no tablado. Agora, dos prêmios que eu ganhei sobre figurino, realmente eu tenho o grande prêmio que eu fiz 2 vezes, que foi Bia Lessa fazendo o Orlando, que é uma peça fantástica e que começa num século e acaba no outro. Foi belíssimo, realmente um trabalho muito difícil, mas que eu fiquei muito satisfeita. Outros que eu fiz com Fernanda Montenegro, por exemplo, O Amante de Madame Vidal, o primeiro de todos foi Nossa Vida com Papai, que eu ganhei um prêmio muito bonito. Mas depois veio O Amante de Madame Vidal, depois eu ganhei um Molière, depois eu fiz... que da lista? Eu vou falar lá. Tem uma lista grande. Com a pulga atrás da orelha. Não é? Negócios de Estado. Negócios de Estado eu fiz com Vera Fischer. E ganhei também um prêmio. Muito bonito que ficou a roupa. E eu me lembro, fiz com Flávio Rangel como diretor. E o Flávio era um diretor muito inteligente, ele era inteligentíssimo. E ele veio me perguntar sobre os figurinos. Eu desenhava e ele vinha me perguntar: mas por que você põe a Vera indo com um casaco com pele nas ruas, e volta e ela dentro de casa ela tira o casaco? Tá fazendo frio ou tá fazendo calor? Isso era o Flávio para mim. Eu falei: você esqueceu que ela está em Paris e que em Paris tem chauffage, que é o aquecedor das casas. Ela chegou em casa, estava com aquecimento, ela tirou o paletó. Muito bem, então pode fazer. Bom, na realidade,
Tudo que a gente pode aconselhar é estudem, estudem e estudem, né? O mais possível. Mas também tudo feito com muito amor e muita dedicação e, sobretudo, o que eu acho mais importante do figurino é a gente ser sincero nele. Saber que o figurino está apresentando um personagem como deve ser. É o personagem que a plateia diz: ah, eu sei, aquela ali é a fulana de tal, que tem tal status e que é uma mulher rica que pode vestir essas roupas todas. Ou então, outras que não têm nada a ver com isso, naturalmente. Eu acho que figurino é uma grande carreira no teatro. Obrigada a você.